Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Fala Amiga. Esse é o nosso 5º episódio. Hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico, mas muito necessário, que é a ditadura da beleza. Aquela pressão invisível, ou às vezes bem visível, que diz que só existe uma beleza possível, aquela inalcançável. O corpo perfeito, a pele perfeita. Tá bem puxado, né? E para ter essa conversa com a gente hoje, a gente convidou duas mulheres incríveis, que é a doutora Márcia e a Maitê. Eu vou deixar vocês se apresentarem. Quem quer começar? Posso começar? Obrigada, meninas, pelo convite. Eu gosto muito desse tema, porque é uma coisa que eu debato o dia inteiro, né, no consultório. E eu sou nutricionista, né, eu atuo na área estética esportiva. E agora, gestante, eu estou também atuando, puxando sardinha para o lado da saúde da mulher no geral. Então, eu gosto muito desse tema, porque eu gosto de atender mulheres reais, na vida real, né? E é isso. Obrigada pelo convite. Então, meninas, tudo bem? Queria agradecer o convite, né? Muito legal estar aqui com vocês. E eu sou a doutora Márcia Guedes, sou médica dermatologista, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, né? E sou proprietária da Clinic, que é uma clínica que fica em Leopoldina e é uma clínica que envolve saúde e estética, né? No mesmo lugar. Então, convido vocês a conhecer também, né? E obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada a vocês por terem aceitado. Sejam muito bem-vindas. Bem-vindas. Obrigada. Para a gente começar o papo aqui, para a gente começar a falar sobre esse assunto, eu queria perguntar para vocês uma coisa assim, como mulheres, qual foi a primeira vez na vida de vocês que vocês olharam no espelho e falaram assim, eu quero mudar isso aqui, porque isso aqui está me incomodando, ou está me deixando deslocada? Teve algum momento assim na vida de vocês? Eu acho que toda mulher tem esse momento, né? Vocês lembram qual foi a primeira vez? É até bizarro de falar, porque eu lembro, eu devia ter uns 10 anos de idade quando eu tirei a sobrancelha. Pela primeira vez. Quando fez a sobrancelha. Quando eu fiz sobrancelha, que eu era família italiana, todo mundo com a sobrancelha grudada, assim, sabe? E aí foi uma coisa que eu comecei a sofrer bullying por isso, e eu falei pra minha mãe, quero arrumar isso com 10 anos de idade. Nossa. E começou. E nunca mais parou. Nunca mais parou. A partir daí, sempre, né? Nossa. Realmente, a sobrancelha é uma coisa que a gente não pensa. Quando criança, a gente fala assim, gente, sobrancelha, tem que tirar o pelo. Por quê, né? Mas aí, realmente, começa o bullying, começa as coleguinhas, tirando as outras coleguinhas mais velhas. Exatamente. É uma coisa que pega na gente, né? E você, doutora Márcia? Então, gente, eu acho que eu tenho várias coisas. Quando eu era criança, né, eu me achava muito magrela. E isso me incomodava. Então, assim, acho que eu desenvolvi um pouco mais tarde e, às vezes, eu via, né, amigas que já tinham aquele corpo mais né, bem formado, e isso me incomodava um pouco. Mas depois também passou a não ser um problema, né? E outra coisa que me incomodava também, que eu lembro, era o nariz, que eu achava o meu nariz assim, não era um nariz feio, mas era uma coisa que me incomodava. Não incomodava as pessoas que olhavam, mas eu achava ele assim, a pontinha um pouquinho para baixo. E aí eu não gostava do meu perfil, tipo, eu evitava, né, de tirar foto de perfil. E não é à toa que eu fiz, né? Já fiz a rinomodelação, eu mesma faço em mim, né? Tá. E aí, assim, com isso eu consegui me sentir mais segura, né? Com o meu perfil. E hoje em dia eu adoro tirar foto de perfil, não tenho problema com isso. Eu acho que muita dessa pressão estética começa quando a gente ainda é criança com bullying, né? Com bullying, exatamente. E começa com a gente muito nova. E vocês acham, qual que é a relação, assim, com tantas opções de tratamento estético e reeducação alimentar? Eu estou tentando falar como dizem que as nutricionistas gostam que a gente fale reeducação alimentar, não dieta, né? Com tantas opções de você mudar seu corpo hoje em dia, vocês acham que... Qual que é a linha tênue entre obsessão e somente eu quero me sentir melhor comigo mesma, eu quero aumentar minha confiança, minha autoestima? Nossa, eu acho que é muito difícil e cabe a nós, profissionais também, colocar a paciente a par disso, né? Porque eu atendo muita paciente, você também deve acontecer isso, que chega com foto assim, olha, eu quero ficar com o corpo igual o dela. E aí eu falo, não tem como, é impossível você ser igual a outra pessoa, né? Só que dá para melhorar. Então, é difícil porque, às vezes, eu tenho muito público adolescente também. E aí as meninas se espelham em blogueiras famosas, assim,
E elas são a inspiração e ficam tentando incessantemente chegar naquele resultado e nunca vai chegar, entende? E elas nunca vão estar satisfeitas. E assim, é até difícil falar, mas eu acho que eu falo isso porque eu nunca estou satisfeita com o estado que eu estou. Eu sempre quero mais, mesmo sabendo que eu tenho esse papel de colocar o pé no chão das pacientes, mas isso também é uma coisa que me dói, porque eu venho de um processo de obesidade na adolescência, anorexia, bullying. Então, assim, a vida inteira trabalhando isso na minha cabeça, né? Mas essa linha, ela é muito tênue, é muito difícil eu explicar para a paciente que não tem como você ser igual ao outro, né? Não, procedimento estético, então... Com certeza. Eu acho que tem, assim, aquilo que é saudável, né? Quando chega a paciente querendo melhorar, né? Querendo realçar o que ela já tem, né? A beleza e ter um rejuvenescimento, um envelhecimento saudável, né? Rejuvenescer, melhorar a qualidade de pele. Eu acho que isso tudo é saudável. Agora, quando chega alguém que, tipo, sempre está insatisfeito, assim, só reclama e nunca está satisfeito, sempre quer mais e compara, né? Igual isso que a gente falou. A comparação é ladrão da felicidade. Exatamente, de trazer fotos de outras pessoas, fotos de filtro, fotos de... Então, assim, você vê que já é uma coisa um pouco doentia. Então, eu acho que a gente tem que colocar esse limite, né? Porque tem pacientes que, às vezes, é melhor você nem... né? Falar melhor você não continuar. Você saber falar o não do que, né, insistir naquilo e saber que não vai dar certo. Porque no final o paciente não vai alcançar o que ele quer e vai te culpar, talvez, né? Porque falou assim, a doutora que não me colocou assim. Mas é impossível, igual a Maite falou, cada um é cada um. Não tem como eu falar assim, eu quero ter o rosto da Kim Eu falo que a Kardashian. gente não lida só com estética, né? A gente lida com essa parte psicológica também. Então, por tudo que está... por trás daquilo, né? Qual que é a expectativa coisa, né? da pessoa, né? Então, acho que envolve muita coisa. A gente até ia fazer essa pergunta, se vocês colocam um pouco de limite, porque eu acho que não são todos os profissionais que fazem isso. A gente vê pessoas que exageram, mas olha para o rosto, a pessoa já está deformada. Eu tenho profissionais que querem só, assim, o dinheiro, né? Dizemos. Quer enfiar procedimentos e quer, né, não, você precisa disso, daquilo, às vezes a pessoa nem precisa daquilo, né? E eu acho que a gente tem que saber colocar um limite mesmo. E sobre esses procedimentos, hoje em dia, qual que é o procedimento mais procurado? Assim? Quais são, né? Rosto, corpo, qual que é o mais procurado? Então, o meu foco é mais rosto. Mais rosto. Eu até faço alguns procedimentos de corpo também, né, bioestimulador, preenchimento de glúteo, faço de vez em quando, mas assim, o meu foco mais é rosto. E os principais procedimentos são aqueles que têm um resultado mais imediato mesmo, né, que é o botox, o preenchimento, que as pessoas são muito imediatistas. Tem né? isso. E a gente tem procedimentos que você vê um resultado a longo prazo, que é um tratamento, né? Então, você não vai ter aquele resultado ali na hora, tipo os bioestimuladores de colágeno. E que são maravilhosos. Que são maravilhosos, que na verdade, é o mais importante, né? Que é igual um botox. Você faz um botox, ele vai atuar no músculo. Então, ele não vai melhorar a qualidade de pele. Então, não adianta você ficar fazendo ali o botox a cada 5, 6 meses se você não tratar a sua qualidade de pele, né? Se aquela pele estiver flácida, porque aí até o botox ele vai passar a não funcionar. Né? Então, a gente tem que falar desses procedimentos também, que é bastante importante. Não, e você falou do imediatismo, isso também cabe a mim. Eu acho que toda ditadura da beleza, as pessoas estão imediatistas, com tudo, na verdade, né? E aí você quer melhorar, mas você quer para ontem. Então, é uma coisa que eu sofro muito na minha área, é porque a reeducação alimentar, igual você falou, eu não consigo pegar um paciente de 40 anos e melhorar em um mês o que ele fez 40 anos de vida, sabe? Então, tem todo um histórico, um passado, é um processo. E aí, por que hoje em dia a nutricionista ela tem perdido o posto para alguns médicos, nutrólogos, endocrinologistas? Porque aí vem canetinha milagrosa, vem modulação hormonal e resolve assim. Mas é uma ilusão, né? É ilusório. É verdade que depois volta tudo. Se a pessoa não se reeducar... Se a pessoa fizer um acompanhamento médico com a reeducação alimentar, é o top, é o auge, tudo que a gente quer.
E aí, mas não é o que acontece com a mas maioria, geralmente né? a pessoa quer isso, né? Quer ficar magra amanhã. O problema semana que vem a gente vê, mas as pessoas querem que o profissional resolva para eles, né? E aí ela falando de procedimento, eu ia até falar, nossa, o queridinho foi o... Qual que é aquilo lá mesmo? Que puxa assim, que você fez em mim. Ultraformer, gente. É maravilhoso. Só que é 90 dias para o resultado final. É verdade. E aí é um procedimento que, assim, talvez a pessoa fique com o pé atrás de fechar, porque, poxa, só daqui 90 dias, botox semana que vem eu já tô ali. Já tô, né? Já deu E aí é o imediatismo. Eu até postei no meu Instagram essa semana. Gente, nesse frio, o projeto verão já começou, é agora no inverno. não é lá em dezembro. Não é lá em dezembro. E aí a minha agenda lá do final do ano tá lotada, porque todo mundo querendo que resolve. Eu tenho ir pra praia mês que vem. Aí eu falo, pô, tinha que ter começado ano passado, sabe? Verdade. Então, isso é muito complicado de você falar pro paciente que tem que ter paciência, né? Com certeza. O paciente tem que ser paciente. E igual ela falou do Ultraformer, né? Que ele demora um pouco mais para você ver um resultado. Porque os procedimentos estéticos é uma associação. Né? Não adianta você fazer um só. Então, assim, um não substitui o outro. Às vezes as pessoas chegam lá e me perguntam, doutora, qual que é melhor, esse ou esse? Tipo, não tem um melhor, cada um é para uma coisa. E não adianta você fazer um só. Você vai fazer só o Botox. Ele não vai resolver, ele não vai tratar a flacidez, ele não vai tratar as outras queixas, né, que você tem. Ele não vai fazer milagre. Né? Então, o certo é você associar. E a constância também, você está fazendo todo ano, porque a gente não para de envelhecer. O envelhecimento é contínuo, então não adianta também você achar que assim, vou fazer um procedimento uma vez e pronto, acabou meu problema. Não, porque a cada ano você envelhece mais. Então, se você não continuar fazendo, a tendência é só piorar, né? Você não vai conseguir manter o efeito daqueles procedimentos que você fez. Né? Isso é um tratamento mesmo, igual a Maíta falou, sobre tanto a nutrição quanto esses procedimentos estéticos, é um tratamento. Você vai fazer aqui um pouquinho, daqui 90 dias vai ter que fazer uma outra coisa, combinado com a alimentação. Fora aí né, seria o estilo de vida, isso, né? isso Que uma coisa ideal. interfere na outra, né? Aí seria o ideal, né? Pra gente poder manter Não, tudo. o Mas ideal assim, seria a desse gente, jeito. as pessoas querem só, não, quero amanhã sair lá da clínica maravilhosa. E não precisa voltar lá mais. Assim, né? Exatamente. Mas você acha que a maioria dos seus pacientes ainda chegam lá querendo dietas milagrosas? Ou tem ainda uma parcela que quer melhorar a saúde, que quer melhorar a autoestima? Eu acho que eu deixo muito claro a área que eu defendo, entendeu? Eu defendo muito essa bandeira de assim, reeducação alimentar, porque é o estilo, não é a dieta. Por que a gente não gosta de falar dieta? Porque a dieta tem início, meio e fim, tem prazo, entendeu? Reeducação alimentar é o estilo de vida. A pessoa começa hoje, ela tem que ir para sempre nesse estilo de vida. E eu levanto essa bandeira demais. Então, eu acho que as pessoas que vêm até mim já sabem mais ou menos o jeito que eu gosto de atuar, entendeu? Mas tem um ou outro que fala, mas eu tenho um casamento. Aí, assim, dependendo do caso, eu faço um intensivão. Então, tá. Então, vamos casamento mês que vem, vamos fazer um intensivão esse mês. Mas, se eu pego um paciente com, assim... O paciente já rodou em várias nutricionistas, já sofreu tanto com o processo de emagrecimento. Eu não quero ser só mais uma que vou fazer ele sofrer mais uma vez para ele conseguir perder o peso que ele quer e depois ganhar tudo de novo, entendeu? Eu quero ser a última nutricionista dele, eu quero ensinar o paciente a viver bem com a comida. E o meu desafio é esse, né? Legal. Eu queria te perguntar também, o que você acha sobre essas influenciadoras que não têm formação profissional e que passam dietas, né, para os seguidores, falam, ai, gente, eu fiz essa dieta, eu fiz o jejum intermitente. Eu não sei se vocês assistiram aquela série Vinagre de Maçã? Não assisti. Da Netflix? Não, também não assisti, não. Muito bem recomendado. É a história de uma influenciadora australiana que ela fingiu ter câncer terminal. E ela cresceu muito como influenciadora, dizendo que ela curou o câncer dela terminal só com alimentação saudável. Daí ela escreveu um livro, ficou famosa, a Apple chamou ela para fazer um aplicativo com as receitas dela. Ela enriqueceu. E eu tive câncer, né? Tive câncer de mama no passado. Ainda estou em tratamento, mas já estou no finalzinho, já está tudo bem. E... Eu fiquei vendo aquilo, eu falei, gente, tipo assim, eu tenho discernimento suficiente para não seguir o que uma influenciadora falar para mim, mas muita gente
Não tem. Muita gente. E a série bate muito na tecla do... pessoas que já tentaram de tudo, né? E aquilo ali é o último recurso, acreditam na história que ela contou. Muita gente parou de fazer o tratamento convencional para seguir só a dieta. É uma responsabilidade imensa. É um desserviço, né? Mas a gente vê isso até, às vezes, né? Vamos colocar... Nas devidas proporções, isso acontece. No Brasil mesmo, né? Várias influenciadoras. A gente lembrou aqui antes do papo sobre a Boca Rosa, né? Que ela fez uma lipo escondida e falou para os seguidores que aquilo ela tinha conseguido com as comidinhas da terra. E aí, muita gente, todo mundo acreditou. Ela só foi desmentida por ela mesma depois de um tempo. Então, assim, até então, todo mundo estava acreditando nisso, né? Sim. E o que vocês acham sobre essas influências? Eu acho que na sua área também deve acontecer isso. Eu vejo gastarem muito dinheiro com produtos que não vale a pena. Muito. E aí, gente, dicas de produto, hoje em dia cápsula todo mundo... disso, cápsula daquilo. Exatamente. Exatamente. Pessoa que, né, não tem nem noção de pele, não faz sabe, ideia né, que tá falando. E tá ali falando, tipo, usa o ácido tal, você tá em melasma, não sei o que, aí a pessoa vai e usa, acaba piorando. Nossa, né? Então, chega assim, a ser perigoso. Não, é muito perigoso. Eu lembrei de uma influenciadora também, não sei se eu posso falar o nome, acho que não vou falar, não. Que ela falou uma vez assim, gente, não comam tomate, porque tomate é fruta, e é frutose, é açúcar, e vai te engordar. Não, gente. Gente, como assim? Não, eu acho que hoje em dia está acontecendo uma inversão de valores, né? Porque, assim, as pessoas vão ali na rede social e vão pelo número de seguidores, pelo, né, o que a pessoa mostra ser ali, pelo que ela fala. O recorte da vida, às vezes a pessoa tem aquele dom da oratória, o dom da... Então, vai por aquilo e não procura saber se é, né, um profissional que tem uma formação, que fez né, que estudou para aquilo, que sabe orientar. Então, você vai e começa a seguir qualquer um que está falando, usa isso, usa aquilo, o fulano usou. Tipo, não quer dizer que se o fulano usou, né, vai ser bom para você. Então, assim, às vezes o fulano nem usa. Nem usou. Não, exatamente. Não, às vezes o fulano está sendo pago para fazer propaganda. Não, com certeza. Então, assim, realmente tá bizarro isso, né? A rede social, por um lado, ela é boa, mas por outro... As pessoas estão, assim, elas não estão lembrando que tudo isso envolve a nossa saúde. Tipo, passar um ácido no rosto não é só porque vai ficar bonito, é a sua saúde, a sua pele. Você comer um negócio, uma vitamina lá, um suplemento. Não, e sabe o que é o pior? Porque às vezes eles compram produtos que são preço da nossa consulta. E aí é muito mais fácil fazer uma consulta para entender se precisa ou não do produto. Já compra aquilo porque a blogueira falou. Não, eu, assim, volta e meia eu atendo paciente que sai comprando um monte de coisa, né, que veio na internet, que a blogueira falou, e fala, não, eu tenho isso tudo lá e eu não sei para que serve, como que usa, eu não, né? Então tá tudo lá. E o tanto de dinheiro que a pessoa perdeu com isso. Falando em dinheiro também, às vezes a pessoa acha que fazer um tratamento estético com um profissional ou ir na nutricionista é caríssimo, mas eu vou gastar dinheiro com isso. E aí vai lá, compra um produto qualquer, gasta rios de dinheiro. Dá um problema, você gasta mais ainda depois. E aí vai ter que recorrer a vocês de novo para resolver o problema. Exatamente. E agora ainda tem o desafio do ChatGPT, né? Ainda tem. Ainda tem, tá tendo esse desafio aí. Qual é? ChatGPT, quero emagrecer. Eu quero fazer uma dieta. Exatamente, o pessoal tem feito isso. Eu já ouvi falar de gente que faz terapia. Sim, tá tendo isso. Gente, é loucura, então, né? Tá vendo, gente? Daqui a pouco vai ter faculdade. Eles falaram... São tempos difíceis. As pessoas falaram... As pessoas falaram que a inteligência artificial ia acabar com a gente. É a gente que está acabando com a gente, via inteligência artificial. Eu acho que falta muito discernimento, né, da maioria das pessoas, do que elas acreditam, né? Eu trabalho com rede social, eu falo muito isso, gente, vamos ter discernimento. Você escolhe quem você vai seguir, você escolhe o produto que você quer consumir, o influenciador que você quer acompanhar. Então, vamos ter discernimento, né, de quem que a gente está acompanhando, porque isso influencia de uma forma... Não, exatamente. Assim, você vê uma adolescente de 15 anos sem discernimento é completamente aceitável, porque, né, ela e os pais têm que orientar. Mas você vê os adultos sem discernimento, você fala, meu Deus, que mundo você está vivendo? Não é possível, sabe?
E eu acho que cada vez mais as pessoas estão assim, sem discernimento, porque é muita informação, é muita coisa. E você olhar na internet, ver um médico, uma pessoa que vestiu de branco, colocou lá no Instagram, sou médico, falar assim, olha, faz isso, isso, isso. Aí a pessoa assim, é um médico que tá falando, acredita. E assim, qualquer um pode ir lá chegar, falar, e a outra pessoa acreditar, né? Não, e geralmente o que mais dói, a gente estava até falando disso, são os vídeos sensacionalistas, né? Que eles colocam informações chamativas, mas que nem é verdade aquilo. Pega um estudo científico e resolve falar daquele estudo que é bem polêmico e já, a verdade absoluta é essa. E aí vai viralizando, né? E a gente que fica lá tentando trabalhar com a verdade, fica de tijolinho em tijolinho lá, tentando. Não, e a gente sabe o tanto que a gente estudou, né? Exatamente. O tanto que é difícil e para a gente ter que competir com esse tipo de coisa, né? Conteúdo, Sim. E também, além da internet, acho que tem muitos profissionais, que se é que a gente pode chamar de profissional, né? De outras áreas completamente diferentes da saúde, fazendo um procedimento, ou fazendo dietas milagrosas, produtos, shakes, coisas assim que afetam muito as pessoas, afetam a saúde das pessoas. E as pessoas vão. Porque, às vezes, assim, é discrepante. Às vezes, uma consulta não sei, R$500, e aquele shake ali é R$100. Eu vou naquele shake. Aí vai me dar uma diarreia, vai me dar um negócio. Mas eu gastei só R$100. Tá ótimo, né? Verdade. Isso aí também. Às vezes é o barato que sai caro, né? Sai caro. E o tempo todo a gente vê notícias na mídia, né, sobre isso. Teve recentemente uma médica, inclusive, né? A gente falando das pessoas terem discernimento. A Isadora. A Isadora, aquela médica que ela até achei ela muito corajosa de... ela falou, de se e olha, expor, gente, né? eu sou médica e eu... caí num conto, assim, de que todo mundo falava muito bem dessa profissional. Foi um peeling de... Foi peeling de ata que ela fez. Isso, que ela fez e queimou o rosto Queimou dela o rosto, inteiro. deu Parece que ela vai queloide, né? Deu 6 meses usando uma máscara. E parece que a profissional não era da área... Não, era da área de saúde, mas não é médica, né? É outro profissional, não sei exatamente. Prefiro não comentar. Eu também não lembro qual que era a profissão dela, mas e a médica falando que ela não teve o respaldo necessário quando começou a complicar, né? Verdade. E ela não foi a única, né? Depois surgiram várias outras que tiveram essa mesma complicação, né? Teve aquele moço também do fenol. Do fenol, exatamente. E eu tenho alguns amigos que são médicos, eu li também, falando, gente, o fenol não é o vilão. Não, né? não é o vilão. Inclusive, eu fazia fenol também. Eu fazia o fenol light, né? Não esse fenol, o fenol que ele foi um homem, né, que fez. Foi um homem. Ele fez aquele fenol que tem que ser feito em centro cirúrgico. Né? Ele não pode ser feito em qualquer lugar, em consultório. Tem que ter toda uma estrutura, né, para fazer. E ele fez e morreu, né? Então, assim, aí eles proibiram o fenol. Que era bom para outros casos? Não, o fenol é excelente, só que é aquilo. Depende de quem faz, de onde é feito, como é feito, né? Tinha que, na verdade, aumentar a fiscalização, né? Onde que estão é porque lugares, hoje em dia né? Hoje em dia está tudo liberado, qualquer um pode fazer, né? A pessoa às vezes nem tem uma formação direito e está ali aplicando botox, aplicando... Tipo assim, complicação, qualquer um pode ter, né? Não estou falando que eu sou médica, não vou ter complicação. Não, a complicação ela acontece com quem faz. Né? Então, a pessoa que faz muito, uma hora ou outra, ela vai ter algum tipo de complicação. Só que ela tem que ter um respaldo para poder tratar aquilo ali. Ela tem que ter uma estrutura, né, para poder tratar, para poder dar conta daquilo ali. Né? Agora, pessoa que não fez medicina, não sabe nem como lidar. Acontece um problema, ela simplesmente pega e faz. Né? Às vezes faz um curso de final de semana, né? E sai fazendo, como se fosse a coisa mais simples do mundo, né? E não é, a gente sabe que não é. Pois é. Agora, mudando o assunto, queria falar com a Maitê sobre, não dietas, né? Reeducação alimentar. Porque a gente, como um todo, assim, as pessoas leigas, pensa assim, em dieta, em nutricionista, pensa uma coisa assim, nunca mais eu vou comer nada, nunca mais eu vou comer uma coxinha, nunca mais eu vou tomar uma Coca-Cola. É possível a gente fazer a reeducação e ainda sentir ali aquele prazerzinho de comer as porcarias? Ou
tem que parar, tem que parar. Nossa, não só possível como necessário, né? Porque a gente não é máquina, a gente não é robô, e ninguém é 100% engessado ali todos os dias. A gente não é uma constante. A mulher, muito menos, né? Então, 4 semanas no mês, cada semana a gente é de um jeito. Então, imagina se não puder comer um chocolate na vida um dia. Só que é tudo lidar com bom senso, né? E é essa que é a questão. E o problema dessa ditadura da beleza que vem com dietas milagrosas, que vem tudo muito na base do terrorismo nutricional, né? E aí manda os pacientes, manda as pessoas, corta isso, corta aquilo, tudo é muito perigoso. E aí as pessoas não sabem nem para que lado irem, né? Mas aí corta tudo, só que não é uma coisa sustentável, né? Você não consegue ficar sem sentir prazer com a comida por tanto tempo assim. A gente é um ser social, a gente tem festa, tem Dia das Mães, tem Natal, tem Carnaval. Tudo isso envolve... Todo ano tem isso. Então, é muito melhor a gente aprender a lidar com essas situações do que se abster delas, né? Porque comer é bom demais. É maravilhoso. Não, e cada hora eles colocam alguma coisa como vilão, né? Não, cada dia é uma coisa. Cada dia é uma coisa. E sendo que a gente passou a vida inteira comendo aquilo. Não, e semana que vem, eu lembro da questão do ovo. O ovo é o vilão, não pode comer ovo. Aí Hoje depois é o começaram queridinho. a dieta do ovo. Quando a Só gente pode era comer criança, eu lembro que quando eu era criança, eu queria comer mais de um ovo no dia. E minha mãe Não falava, pode, só pode um. Aí hoje a gente tem a Graciane que comendo come 40 ovos por dia. Exatamente. E é tudo muito individual, porque realmente tem igual. Eu tenho tratado muito paciente com sintoma de intestino, porque eu tenho síndrome do intestino irritável, e falo muito isso no meu Instagram. Então, tem vindo muito esse público para mim. Então, assim, para a gente, por exemplo, para quem tem essa distensão abdominal, feijão é um vilão, realmente. Mas não é para todo mundo. Então, por isso que eu falo que a gente tem que ter cuidado, discernimento, porque não é para todo mundo, não é verdade absoluta, sabe? Então, todo alimento depende. As pessoas, elas querem rotular um alimento, mas a gente não come só um alimento, a gente não é um alimento só, a gente é tudo que a gente faz na vida. Então, não tem problema, sabe? Final de semana, você quer tomar um vinho? Quer tomar uma cerveja? É senso comum entender que álcool faz mal, mas vai ficar sem, entendeu? Se é uma coisa que você gosta. Então, eu tento sempre buscar o equilíbrio. Eu falo que a proporção tem que ser pelo menos 80% do tempo procurando cuidar da sua saúde e os outros 20% ou menos até sendo feliz, sem preocupar com a caloria do que você está comendo, né? Que aí eu acho que você consegue manter uma constante desse jeito, E não fica com raiva da comida, Exatamente. né? Não, eu acho que quando você tem exatamente. que... É uma coisa muito restrita, a relação com a comida não fica legal. Não. A gente vê muita gente acontecer isso, né? Faz aquela dieta restritiva, aí tem uma queda, come tudo. Eu vou comer todo o chocolate possível hoje. Não aguento aguento mais mais. alface. Aí... Amanhã eu volto a fazer dieta. Aí amanhã eu não come nada. Aí do outro dia eu como muita coisa. Então, tipo assim, o negócio é muito pior, né? mesmo. Oscila muito. E aí é o perfeccionismo, né, que eles buscam. Até no ato de praticar a dieta. Não tem como você ser perfeito 100% do tempo. E aí, quando a pessoa erra no olhar dela, né, um pouquinho, ela já fala, não é para mim. E aí eu já vou desistir mesmo, porque é mais fácil eu não tentar de novo. Para mim, o grande problema... Eu sempre fui magra, eu nunca precisei fazer dieta, mas depois do câncer eu tive que mudar muito minha alimentação. O meu problema hoje em dia é que eu me sinto culpada se eu saio. Sim. Por exemplo, não é indicado para mim comer muito doce. Cara, essa semana eu comi muito doce. Aí eu já fico assim... Ai, meu Deus. Aí é um sentimento horrível. E aí essa culpa, ela te joga num looping de frustração, porque você come, em vez de se sentir feliz e satisfeita, você fica culpada. Então, você busca por mais prazer. Então, você quer comer de novo. Então, você fica nessa, sabe? Come, em vez de ficar feliz, fica triste, come de novo e fica nisso. Nunca acaba. Nunca Como que a acaba. gente lida com essa culpa? Tem que ter terapia junto, né? Mas assim, mas eu também, no meu trabalho de educação nutricional que eu tenho que fazer dentro do consultório, eu tenho que mostrar para o paciente o que um mero docinho vai fazer na dieta dele, na rotina dele. E o que é diferente de comer uma caixa inteira de bombom. Então, eu tenho que ensinar isso tudo para o paciente, né? Não é só questão de caloria, explicar o melhor momento para comer um doce, explicar como lidar com os excessos do final de semana.
Então, associado com terapia, porque eu acho que o mundo ideal seria que todos os meus pacientes fizessem terapia. Seria muito bom para nutricionista, seria inclusive. muito bom se todas as pessoas fizessem terapia. Gente, acho que hoje em dia, né, as hoje em pessoas estão dia precisando. tem que ser uma coisa básica, né, na vida da pessoa. A gente estava falando sobre a dieta das redes sociais, e eu lembrei aqui, eu esqueci de falar. Tem uma moça no YouTube que eu não sigo, né? Mas ela aparece sempre para mim. Que ela faz outras coisas também. Eu não esqueci o nome dela. Mas ela faz, todo mês ela faz assim, um dia de dieta da Kylie Jenner. Aí ela come tudo que a Kylie Jenner come. Eu já vi. Um dia comendo como a fulana. Um dia. Ou então tem uns que são assim, uma semana comendo só o que a Hailey Bieber come. Veja o que aconteceu. E tipo assim, nada. Aconteceu nada. Menina, né, e outra coisa, ela nem sabe se aquela comida que ela comeu foi realmente a que a Hailey Bieber comeu, se ela come isso ou não. Mostram, não necessariamente é verdade. Não mesmo. Não, ainda mais, gente, essas pessoas que têm muito dinheiro, influencers, que têm acesso a muitos procedimentos que a gente nem conhece ainda, não chegou nem a gente ainda. E eles já fizeram e falam com a gente que é dieta. Aí eu lembrei dessa menina, toda semana ela posta um negócio, assim, agora hoje eu comi um dia inteiro comendo só o que fulana come. E assim, ela sempre está procurando uma dieta que vai encaixar para ela, mas não vai ter, Não né? vai ter. Não, e tem uma influenciadora também bem famosa, ex-BBB, que ela é coach também, e agora ela defende o jejum. E assim, ela seca aquele corpo que todo mundo sempre quis, sabe? E aí ela fala, eu cheguei nisso porque eu faço jejum. E aí ela ensina como fazer jejum, mas vendendo curso de jejum. E aí, assim, isso acontece demais no meu consultório. Do paciente chegar, eu quero fazer a dieta tal, porque eu acho que isso aqui que vai funcionar para mim. Eu quero fazer jejum Eu intermitente. quero fazer jejum. Aí você fala assim, então tá, pode fazer, tchau, beijo. Né? Você veio Não, aqui. e aí, assim, tem paciente que eu até aplico o jejum, que eu acho que funciona realmente para alguns casos. Mas, cara, não... Não, é a pessoa chegar no seu Gente, consultório a com pessoa uma dieta já pronta e falar... procura um profissional trazendo poder uma coisa te da rede orientar. E social. só que ela já falando o que ela quer fazer. Né? É a mesma coisa igual alguém você. chegar para mim e falar, eu tô aqui, eu acho que eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso. Faz aí. Né? Para que ela foi lá, então, para eu avaliar, para indicar, né, Qual o que é ideal. o procedimento que mais te procuram para fazer? Botox. Botox. Achei que era a boca. Não, Ninguém. não, gente, Botox é o principal, né? Eu acho que de todo mundo que faz procedimento, o Botox é o... E o Botox a gente faz várias vezes no ano também, né? O preenchimento Geralmente é o primeiro, né, que a mulher faz também, né? Tem muito homem fazendo Botox também? Então, tem. Não tanto igual mulher, né? Mas tem bastante homem. Os homens estão se cuidando E mais, né? Eles estão perdendo um pouco o preconceito, Isso que eu ia falar. né? Eles chegam lá, doutora, eu não quero que ninguém saiba que eu estive aqui. Então, tem uns que chegam, aí falam que são mais reservados, né? Que não quer tirar foto, não quer aparecer. Mas, assim, a maioria não. Faz tranquilo. Assim, não tem muito... Eu acho que hoje em dia esses procedimentos estão ficando cada vez mais democráticos. Assim, pra todo mundo. Quando eu era adolescente, eu tenho orelha de abano, né? Então, eu sempre, odiava. Sempre falava, eu quero fazer uma cirurgia. Só que eu tinha muito medo de cirurgia. Aí eu falava, não vou fazer cirurgia, eu vou aguentar isso para sempre. Hoje em dia tem como fazer com fio, né? Tem uns procedimentos muito menos invasivos. E assim, eu sou doida para fazer. Mesma coisa com a minha boca, também sou doida para fazer. Mas ainda tenho aquele medinho, sabe? Eu fico, ai meu Deus, será que vai ficar bom? O difícil é que quando Começar, você começa, né? É verdade. Mas o que a Bárbara falou é certo. Eu acho que o Botox é o primeiro, assim, que a gente começa, a gente pode começar tira a virgindade devagar. com Botox. Você começa a ver, Isso. aos poucos você começa a ver que seu porque rosto o tá melhor. Botox, assim, ele vai te dar aquela, né? Ele vai melhorar, mas ao mesmo tempo ele fica muito imperceptível, assim. As pessoas não vão olhar para você e falar, nossa, você fez... Não, às vezes olha e fala, você tá bem, tá mais não nova, percebe. tem alguma coisa, mas assim, não é aquela coisa que pá, né? Assim, vão olhar para você e falar, fez Botox. Então ele fica bem discreto. Tem outros procedimentos que às vezes já realçam um pouco mais, né? Uma boca, mesmo que fique muito sutil, mas as pessoas, né, costumam reparar um pouquinho mais. Ainda mais quando a pessoa não tem lábio, naquele lábio bem lábio fininho. muito Aí chegando no outro dia com um pouquinho exatamente. maior, você já fica... uma coisa O diferente. preenchimento, de um modo geral, né, o preenchimento com ácido hialurônico, ele muda um pouquinho mais, né?
sem tirar as suas características, é claro, gente, né? Assim, eu tem prezo muito pela naturalidade, mas assim, ele dá Eu não uma sei. mudançazinha um pouquinho maior do que o Botox, né? Eu não sei nem se é verdade, mas tem hora que a gente vê uns antes e depois na internet que você Aham. fica chocado. Não, tem antes e depois que realmente. Não parece a mesma pessoa. É. Né? É. Quando faz, assim, uma coisa geral, né? Aham, uma Harmonização. harmonização completa Nossa. mesmo, é. E muda a pessoa mesmo, muda o rosto, tem que tirar outro Aham. O que você diria, Márcia, para uma pessoa que quer fazer algum procedimento, que quer melhorar a autoestima, que quer mesmo, como você falou, envelhecer de uma forma mais saudável, mas tem medo porque tem medo de ser muito caro, tem medo de não ter dinheiro, acha que vai ser que não vai poder pagar e por isso não procura. Então, você, isso ou acontece outra muito. dermato para fazer. Isso acontece muito, assim, das pessoas terem esse preconceito mesmo, né? De achar que vai ficar uma coisa absurdamente cara e sem nem antes perguntar, sem ir lá fazer uma avaliação. Igual outro dia mesmo, eu atendi uma paciente e ela resolveu fazer alguns procedimentos lá que eu indiquei para ela e ela comentou comigo, ela falou assim, nossa, eu imaginava que ia ficar muito mais caro. E eu acho que as pessoas pensam assim também, né? Muitas pessoas deixam de fazer por medo de ficar muito caro. E aí, quando vê, acha tranquilo. E, assim, realmente, é um investimento que você faz em você, né? Porque, às vezes, a gente gasta com tanta coisa, né? É investimento mesmo. É um investimento. Então, é aquele dinheiro que ali, se você tem vontade de fazer, separa um dinheiro, vai fazendo um planejamento. Tanto que você tem o clube, né, lá na clínica. Também, a gente tem é o Clube Clinic, né? Que é um clube de vantagens. Assim, eu faço avaliação da paciente, indico os procedimentos, né, que ela deve fazer. E se ela fechar esse clube, ela tem até 1 ano para ir fazendo esses procedimentos e as formas de pagamento super facilitadas. Né? Ela pode dividir no cartão até de 12 vezes, né? Se for à vista ou se for de outra forma também, ela vai ter ali as vantagens. Então, assim, super vale a pena, né? Para quem tem vontade de fazer e não quer pagar ali tudo de uma vez ou não quer fazer tudo de uma vez. Então, como eu falo que é um tratamento, então você pode ir fazendo durante 1 ano, você vai estar ali, né, fazendo aqueles procedimentos para manter e não vai ficar muito caro, não vai ficar muito puxado, né? Se você for colocar na ponta do lápis, sai muito mais barato do que, às vezes, muitas outras coisas que você gasta. Até do que o produtinho que você compra na internet. A gente Exatamente. ir no profissional mais barato, né? E mas ter uma complicação muito séria. Ou não ter o resultado. E até de produto mesmo, né? De passar em casa. Às vezes a pessoa vai lá, compra um creme caríssimo. Nossa, eu já fiz isso horrores. Né? E, gente, não adianta, porque creme é ilusão. Creme não tira ruga, creme não preenche, creme não trata flacidez. Creme é o quê? Pra hidratar. Creme não vai fazer isso, creme vai hidratar, exatamente. Ele vai melhorar, né, a textura da pele, ele vai... É lógico que a gente precisa do creme, né? O ideal é você não só fazer os procedimentos, como ter uma rotina, né, de skincare, usar o filtro. Na verdade, o mais importante é o filtro solar, né? Se fosse para escolher uma coisa, seria o filtro solar. Mas faz parte a gente usar um sabonete específico, um hidratante, né, um anti-idade. Mas é aquilo, não vai fazer o que os procedimentos fazem. Não existe né? também um produto só e milagroso que não vai fazer existe, tudo que ele tá não prometendo. não faz milagre. Né? Ah, o creme tal lá vai tirar suas rugas. Não vai. É igual suplemento também, né? Não existe só um. É tudo um conjunto. Vou tomar um suplemento que vai me emagrecer. Exatamente. Não vai. Vou Se tomar você não... um pré-treino que né? vai me dar disposição e disciplina. Não dá. Não tem como. É muito engraçado, as pessoas colocam mesmo essa expectativa de mudança na vida delas nas coisas do outro, né? Exatamente. Às vezes eu até brinco assim, não, eu falo, se você descobrir, você me fala. Porque eu também queria que tivesse, sabe? A fórmula mágica. Queria demais, claro, gente. Quer ter sofrido, né? Muito mais fácil. Ô, gente, a gente não quer que isso daqui seja também... É claro que o tema é a ditadura da beleza, mas a gente não vai demonizar, né, as dietas e os procedimentos. Então, a gente queria que cada uma de vocês contasse uma história de um paciente de vocês que procurou uma reeducação ou procurou um procedimento e aquilo mudou a vida da pessoa para melhor. Aumentou a autoestima, aumentou a confiança, aumentou a saúde, né? Porque a gente sabe que muita gente também precisa de uma reeducação, não é só para ficar com o corpo bonito, mas é para melhorar os exames, né? Não, tudo. Ter mais saúde. Eu falo que a reeducação alimentar, ela não vem só para melhorar a estética.
as pessoas me procuram mais por estética, porque é o que dói mais nelas, né? Só que, na verdade, tem todas as outras dores que estão por debaixo do pano, como déficit de atenção, queda na libido, queda de cabelo, pele com aparência ruim. Os exames todos alterados, oscilação de humor. Então, é tudo, né, que a gente tenta tratar. Mas eu tenho uma paciente específica, que é a Marina. Eu até fiz um vídeo dela, contando a história dela no meu Instagram. A Marina chegou... Ela já tinha ido umas 3 vezes em consulta comigo. E toda vez era aquilo, né? Vou melhorar, e nada. Nunca mais via a Marina. E aí, na última vez que ela foi com essa vontade de mudar, eu falei, tá, mas por que você acha que vai ser diferente agora? Aí ela, não, porque agora eu tô querendo, porque agora tá doendo. Agora eu tô sentindo dor. Ela tava com um problema na coluna, o pé dela, ela tava com fascite plantar, então ela tava sentindo dor. Ela falou, tô sentindo dor e tá limitando a minha vida. E aí fomos naquele trabalho. E o dela foi bem reeducação alimentar, que ninguém acreditava. E a Marina é muito espontânea, e ela gosta de postar as coisas no Instagram. Então, ela postava café da manhã, tudo que ela estava fazendo, e ninguém acreditava que ela estava comendo aquilo. Eu falava, não é possível que você está comendo isso. É pão. Como assim você está comendo pão? Você está emagrecendo desse jeito. Você tomou Ozempic, né? Até hoje, todo mundo jura de pé junto que a Marina tomou Ozempic. E ela emagreceu 35 quilos. Só com reeducação? Só com reeducação alimentar. E assim, suplementação básica também. E atividade física. Ela começou a se encantar, porque assim... Você tem que tirar o seu vício pela comida e depositar em alguma outra coisa, né? E aí ela virou, assim, atleta, praticamente. Joga vôlei, beach tênis, faz vários esportes. 35 quilos. E agora ela super mantém. E aí ela vai no meu consultório uma vez a cada 6 meses, assim. Mas eu encontro com ela na academia direto. E eu recebo muito paciente por causa da Marina. E o paciente chega para mim e fala, então, eu vi o que a Marina fez. Eu falei, então, mas aquilo que a Marina fez foi ela que fez, não fui eu. Eu dou o caminho, eu vou te ensinar. Só que quem tem que praticar é você. Então, a Marina foi muito persistente. Então, eu já tento trazer essa quebra de expectativa para o paciente, porque eu não posso vender a disciplina que a Marina teve, entendeu? Mas eu ia falar, qualquer mudança que a gente quer na nossa vida, exige trabalho, exige disciplina. E dor, né? E dói, é difícil mudar, né? Sair da zona de conforto não é legal, mas é muito legal, é muito melhor você sair da zona de conforto, por exemplo, sofrer por, às vezes, evitar de comer um hambúrguer com batata frita, ou do que sofrer vivendo com obesidade, né? Então, você escolhe o tipo de sofrimento que você quer ter. E aí, a Marina foi o meu case, assim, graças a Deus teve vários, mas a Marina me marcou muito porque a cidade inteira conhece ela. Então, eu sou parada na rua, tipo, você é a Nutri da Marina, sabe? Mas a disciplina da Marina foi realmente, assim, invejável. Então, foi legal. Muito legal, nossa. E você, Márcia, já chegou alguém lá com algum problema de autoestima muito grande e pediu um procedimento e saiu de lá melhor do que entrou? Sim, então eu tenho uma paciente lá, né, que eu falo que ela é a minha paciente mais VIP, assim, né? Porque ela tá comigo já tem um tempo. E quando ela foi me procurar, ela estava, assim, muito insatisfeita, né? Ela é uma paciente, assim, mais senhora, ela tem, acho que uns 60 e poucos anos. E ela estava muito insatisfeita com a pele dela, com tudo, né? Assim, tinha várias coisas que incomodavam ela. E aí ela falou que ela já tinha ido lá em Juiz de Fora, que ela fez uns procedimentos lá e não viu o resultado, assim, fez um monte de coisa, falou, não vi, não melhorou nada, não fiquei satisfeita. E aí me indicaram você aqui e eu vim. Aí tá, a gente conversou muito, né, da primeira vez e começamos. Aí eu fui fazendo o planejamento dela e a gente começou a tratar. Então, assim, a cada vez, e ela é muito disciplinada, assim, ela vai e ela faz tudo que eu falo para ela fazer, ela faz. Até, assim, forma de pagamento, eu facilito o máximo para ela, né, que eu sei que ela faz, ela gosta, ela paga, ela dá continuidade. Dá gosto de atender paciente assim, dá né? gosto, gente. Até o que ela tem que fazer em casa sozinha. Ela faz, sabe? Então, assim, é uma paciente que eu super confio e ela confia demais no meu trabalho também. Então, o rosto dela, assim, mudou completamente, assim, vamos supor, 1 ano de tratamento, você pega uma foto dela do antes e do depois, é outra coisa, é outra pessoa.
assim, outra pessoa que eu digo assim, não mudou, né, as características dela, ela continua a mesma pessoa. Mas né? o seu semblante deve mudar, a pessoa fica mais feliz. Mas assim, o tanto que rejuvenesceu, o tanto que levantou o rosto dela, o tanto que, nossa, assim, rejuvenesceu muita coisa. E a autoestima dela... Não, a Tássia tá ali de prova, né, ela sabe de quem que eu tô falando. É assim, é surreal o tanto que ela mudou. E... ela é daqui. E é legal ver a autoestima, a gente tem esse poder de dar autoestima para eles, né? Assim, eu acho muito legal também. Eu chego a chorar no consultório direto, eu choro, que a paciente já chega chorando e fala, não, isso melhorou na minha vida, aquilo melhorou e tal. A relação com outras pessoas, vai sair de casa, coloca uma roupa e se sente bem, né? Nossa, eu acho que isso é muito gostoso. Verdade. E esse é o lado mais maravilhoso do trabalho, de quem trabalha com estética, né? Exatamente. Tem o lado difícil que a gente falou, mas assim, esse lado quando dá certo... É muito gratificante. Nossa, assim, eu vejo o nariz também, né? Para a própria rinomodelação. Como que muda a pessoa, gente? Como que dá um... Não, porque o nariz a gente sabe que é uma coisa que incomoda muito, né? Quem não gosta do nariz é aquela coisa, a pessoa tem pavor, né? Não gosta de tirar foto, tem... Então, assim, tem nariz que a gente faz lá a rinomodelação, parece que fez uma cirurgia. E fica, assim, maravilhoso, sem mudar completamente também, igual uma cirurgia que às vezes muda até demais, muito, né? E a pessoa fica até meio que irreconhecível, né? Perde a identidade, exatamente. Não se reconhece no espelho. E fica sutil, mas assim, muda demais. E aí a pessoa olha no espelho e não, às vezes nem acredita, né? Que só de injetar ali o... Porque às vezes, como você falou no início, às vezes é um detalhe tão pequeno. Detalhe pequeno. Tipo, eu gosto do meu nariz, mas se ele fosse um pouquinho mais... E aí, às vezes, a pessoa faz uma cirurgia para fazer outro nariz, aí acaba se frustrando. Então, assim, às vezes, você olhando e falando, olha, você tem que colocar isso. E aí a pessoa fala, nossa, é isso que eu precisava. Não, e a gente tem que saber diferenciar também, né? Porque tem narizes que realmente... é caso de cirurgia, né? Não vou também virar para a pessoa e falar, vou, né, resolver seu nariz. Então, assim, tem casos que é para cirurgia, mas tem casos que com a rinomodelação fica perfeito, né? Como se a pessoa tivesse feito uma cirurgia mesmo, e sem ter que se submeter a esse processo, né, da cirurgia, que a gente sabe que é muito mais delicado, é muito mais invasivo. É delicado, e aí a gente falando de ditadura da beleza, cirurgia é uma coisa delicada, e que também eu acho que tinha que ter um tratamento psicológico junto quando vai fazer uma cirurgia. Exatamente. Porque a expectativa que você chega lá na mesa de cirurgia do médico é que eu quero ficar igual a fulana de tal. E a cirurgia, principalmente a rinomodelação, modelação que fala mesmo. Rinoplastia. A cirurgia, quando você sai da cirurgia, você tá com o nariz maior do que você trouxe. E aí tem um processo. Até desinchar tudo, então, isso daí, né? Realmente, esse processo tem que ser acompanhado. Eu acompanho muito a paciente que vai fazer abdominoplastia, lipoaspiração, e aí tem essa quebra de expectativa, né? Porque você acha que você vai ficar com a barriga assim, maravilhosa, Virgínia, seca, né? E não fica. Então, você também tem muito paciente de bariátrica? Que faz bariátrica eu tenho poucos, são poucos. Mas assim. você acha que tem também essa expectativa, quem faz a bariátrica de... Nossa, então, para fazer a bariátrica... a cirurgia vai resolver, que não precisa fazer mais nada. Graças a Deus, assim, todos os que eu atendi da bariátrica já são pacientes que passaram daquele período de risco de reganho. Então, já são pacientes bem resolvidas, entendeu? Que estão vindo até mim para continuar o processo de reeducação e tal. Mas para o paciente fazer bariátrica, ele tem que ter um acompanhamento psicológico para fazer. O psicólogo tem que liberar. Ele tem que dar um laudo. Liberar para cirurgia. Porque realmente, né? E aí eu acho que os que têm sucesso já são... Os que eu atendo já são pessoas mais bem resolvidas, assim. Mas a lipoaspiração eu já não acho. Eu tenho muito paciente que fez lipo e não é bem resolvida porque teve um objetivo que era inalcançável, entendeu? Porque... é isso, cada um tem uma barriga, cada um tem uma história, cada um tem E também não adianta fazer a lipo e continuar comendo Não, de qualquer jeito. O problema é o corpo isso. volta, né? Porque, assim, tem gente que procura fazer cirurgia plástica, lipoaspiração, para emagrecer. E não é. O intuito da cirurgia plástica é
finalizar esse processo, né? A pessoa que já tem uma gordurinha ali que já não sai mesmo, então vai fazer a lipo, mas a pessoa tem uma mente obesa, ela tem hábitos obesos, ela vai fazer uma lipoaspiração, óbvio, vai voltar, entendeu? Mas hoje eu tenho, pelo menos aqui na região, assim, tem bastante médicos sensatos que pedem para o paciente, eu só vou te operar se você perder tantos quilos. Então, eu pego bastante paciente. Eu estou aqui porque eu quero fazer cirurgia e o doutor mandou eu fazer acompanhamento. Aí eu acho sensacional, entendeu? Que é o que deveria acontecer no mundo ideal, né? Primeira pergunta que a gente recebeu no Instagram. Qual a influência de se manter hidratado no processo de estar bem, saudável e bonita? A hidratação. Hidratação, vamos falar sobre Tema. hidratação. Nossa. Acho que para as duas é muito importante, né? Pras Porque duas, para a pele influencia. e também para o corpo. Não, gente, com certeza. Hidratação influencia em tudo, né? Uma pele bem hidratada é outra coisa, né? A hidratação começa de dentro para fora, pra né? fora. Eu acho que exatamente. ela falou se manter hidratada, acho que ela quer dizer de beber água mesmo. É, eu beber acho que bastante Quem água. diz que sim, né? E isso também interfere tanto na pele quanto no corpo Não, todo. influencia em tudo, né? Pele, cabelo. Emagrecimento, tudo. funcionamento do metabolismo, porque assim, nosso corpo é dependente de água para funcionar bem. Eu gosto muito de fazer uma analogia no consultório que dá sempre certo. Aí eu pego o paciente e falo assim: sua mãe ou sua avó tem planta em casa, não tem? Aí o paciente fala: tem. Eu falo: e aí ela rega lá a água, as plantas? Sim, e quando esquece de regar, a planta fica murcha, morre. E a gente é a mesma coisa, a gente é bicho, a gente é ser vivo, a gente precisa de água, né? Então, eu falo assim, a água é do básico que você tem que fazer para cuidar da saúde, é o mais fácil, porque não dói, é de graça. O único problema é que você vai fazer bastante xixi, né? Mas assim, que bom Mas também. é ótimo É ótimo fazer xixi para os rins O também. negócio é que a gente tem que se policiar, né? Tem Também, mesmo. porque senão E a gente agora no esquece. frio... Isso que eu ia falar, eu acho muito difícil, eu bebo bem menos água no frio. Nossa, quando eu tava grávida, eu bebia muita água. Porque assim, quando a gente tá grávida, tudo... Dá sede, né? E também assim, tudo você tá fazendo direitinho, a vitamina direitinho. Eu não sei, você também tem certeza que é assim. Eu era assim, vitamina na hora certa, água. Aí depois que eu tive o neném, eu dei uma parada. Aí às vezes eu penso assim à noite, nossa, eu não tomei nem um copo d'água hoje. Eu fico desesperada, eu pego uma garrafa e vou beber tudo agora. Eu também. Quando eu tava fazendo quimioterapia, eu bebia 3 litros de água por dia. Sim. E também Agora dá eu sede. Fazer isso, Pois mas é, já porque às fico vezes na assim. correria do dia mesmo, né? A gente acaba esquece. esquecendo. Se você não tiver ali toda hora do lado, né? garrafinha. Acaba esquecendo mesmo. Mas assim, também argumentos para convencimento do paciente é cabelo. Para cabelo tá ressecado. Aí a pessoa vai lá, gasta milhões com produto E não bebe um e não bebe água. água. A cutícula ela se hidrata de dentro para fora. A pele é a pele é a mesma mesma coisa. coisa. Tanto que a gente já falou bastante disso. A Aham. duração do procedimento estético, Ele quando a tá pessoa está ligado. hidratada, com um estilo de alimentação saudável, Com dura muito certeza, mais. muito Olha o meu mais. Botox, graças a Deus. Meu Gente, o Botox tem dela 6 meses que eu 6 fiz. meses e ele ainda nem saiu. E aí, praticamente graças a tudo. Deus, porque agora eu só vou fazer depois que eu parir, né? Haja água. Haja água. Haja água. Vamos ler a próxima. Peraí, que deixa eu colocar minha água aqui. Estou tão empolgada com a água. Qual o procedimento mais diferentão que existe? Vou fazer isso pra você. Procedimento PDRN, mais legal, diferentão né? dos que eu faço hoje em dia lá é o PDRN. PDRN, não sei se vocês já ouviram falar, que é aquele que vem do esperma do salmão. Eu já ouvi falar disso. Diferentão mesmo. Mas, Então, ele esse serve é. pra quê? Então, ele serve para dar viço para a pele, né? Ele deixa a pele mais iluminada, ele ajuda nas manchas. Mas É, é então literalmente ele trata- esperma de salmão? Ele, na verdade, aqui no Brasil, ele ainda não pode ser injetado, né? Fora do Brasil, as pessoas injetam diretamente na pele, né? Com a agulhazinha. Aqui, não. Eu faço lá na clínica com microagulhamento. Então, ele vem num vidrinho, né? E aí, a gente vai jogando ele e vai fazendo o microagulhamento e ele vai penetrando na pele. Foi a Jennifer Aniston que fez isso? Eu ouvi falar disso. Ela fez, foi ela ela, mesma. né? Ela, Tinha acho que uma ela vez- que começou, Aham, né? ela falou Quando sobre começou a isso. ficar famosa. Foi isso mesmo. Foi que eu É um procedimento que está Que legal, bem pode alto, pegar assim, chamam de medicina regenerativa, né? Que ele é para regenerar a pele mesmo.
Ele deixa a pele mais bonita, mais Olha só, hidratada. gente, Não, onde chegaram nesse consenso? Vamos testar. Foi a primeira Agora, pessoa deixa eu te falar. Se eles estão testando do salmão... Então, daqui a pouco nós vamos ter aí procedimentos mais animados Procedimentos inusitados. de rejuvenescimento, tá? Tem uma pergunta aqui que tem a ver com o que a gente está falando da hidratação. Dicas de alimentos e produtos para deixar a pele hidratada agora, principalmente no inverno. No inverno. Ai, sim, nossa, eu sofro com isso. A minha pele é super seca. Tem alguma Eu passo coisa, hidratante e ela Então, continua além assim. de beber água? Assim, qualquer além de tipo de pele tem que ser hidratada, né? Às vezes as pessoas têm aquela coisa de falar que, eu tenho a pele oleosa, não posso hidratar. Não, qualquer tipo de pele tem que hidratar. Só que tem que ser um hidratante específico para o seu tipo de pele. Então, se você tem uma pele oleosa, né, lógico que você não vai poder usar um hidratante muito com uma consistência muito em creme, né? Aquela coisa muito pegajosa. Então, o ideal é que se use um sérum, um gel, creme, né? Uma coisa mais levinha. Mas tem que hidratar, né? Principalmente agora no inverno. E a mesma coisa com os outros tipos de pele, né? A pele seca, principalmente. Um produto para cada tipo de Um produto para cada tipo de pele, né? O sabonete também interfere muito, né? Que a gente tem sabonetes de todos os tipos também, para pele oleosa, para pele normal, né, para pele seca. Então, tudo tem que ser, por isso que eu falo, não adianta você querer usar o que a fulana usou, né? Porque às vezes ela tem um outro tipo de pele. Então, cada pele tem uma indicação. Não, eu fico até perdida, assim, eu também faço o que a minha dermato manda, porque você chega na farmácia, tem milhão inúmeras de cremes, coisas. de sérum, de não sei o quê. É impossível eu saber qual que é o certo para mim. Tem que ter a ajuda dos profissionais. Exatamente. Eu acho engraçado sobre isso. Eu via as influenciadoras usando um sérum, né? Colocando assim. Aí eu falo, gente, eu quero fazer isso. Eu também quero um negócio desse. Eu ia chegar em casa e fazer bonito, isso. Né? Mas nem sei o que é isso. Aí eu lembro que eu fui na farmácia já várias vezes e eu pego assim o produto, olho, esse daqui tem aquele conta-gosto. Mas isso aqui vai servir para mim. Então, exatamente. Aí Porque o sérum, a gente fala, né, sérum. Sérum é o veículo, né? Então, tem sérums de várias coisas, né? Tipo, um sérum de vitamina C. Aí você tem que saber como usar, o horário de usar, se é indicado para o seu tipo de pele, né? Tem os sérums anti-idade, né? Que tem retinol, tem várias coisas. Então, você tem que saber, né? O horário de usar, como usar, tudo tem uma indicação, né? Não, e na gestação, você teve esse medo? Porque você não pode um tanto de coisa, né? Nossa, não, eu parei de usar até o shampoo que eu usava, que era... Com ácido salicílico. Não, eu usava um acidificante. Uhum. Que eu passava antes. Aí, nossa, na hora que falou assim, não pode usar nada com ácido, eu falei, meu Deus, eu tenho que parar com o shampoo. Tem que comprar um shampoo que não tem. Sabonete também, sabonete não é qualquer um. A gente fica bem bem limitado, né? São muito poucas as coisas que pode usar. E esse ácido que você falou, eu olhei na internet também, né? Eu vi na internet que não podia e parei de usar. Mas também nem fui no profissional para saber se realmente... Entendi. Mas eu tenho uma tia que é dermatologista, aí de vez em quando eu mandava para ela... Mandava o produto e mandava, esse aqui eu posso usar. Esse pode, aí ela lia... Não, esse pode. Porque depende muito da concentração também, né? Muita coisa. Então, vamos ler a última pergunta aqui dos nossos seguidores. Existe dieta para emagrecer rápido? KKKK. Mandaram. KKKK mesmo. A gente falou muito disso, né? Existe. A gente sabe o caminho, né? Assim, eu como nutricionista, se eu quiser fazer o paciente perder 10 quilos no mês, dependendo, né? Devido às proporções, a gente consegue. Mas o que vem rápido, vai rápido também, né? Então, o emagrecimento definitivo, ele não é rápido. Ele tem que ter paciência, tem que ter muita resiliência no processo, mas existe, né? Só que é bem sofrido. E é aquela, a pessoa faz um mês, no segundo mês ela já não quer nem olhar para a cara da nutricionista e falar, meu Deus, não quero voltar lá, entendeu? E aí, às vezes, come muito mais do que Come muito antes. mais, aí tem reganho, aí tem o processo de efeito sanfona, né? Então, existe muitas dietas para emagrecimento rápido, mas não necessariamente também tem alguma conduta específica, tipo assim, faça jejum, corte isso, corte aquilo. Você também consegue emagrecer rápido comendo coisas que você gosta, mas é um pouco mais difícil, passa um pouquinho de fome, e eu não acho que vale a pena. Por isso que eu acho que é mais fácil começar ontem
do que começar amanhã, entendeu? O ideal eu acho que é para quem tem alguma coisa mesmo, tipo assim, eu vou ter uma festa. Eu vou ter uma festa. Né? No mês seguinte que eu preciso perder muito peso. Vou ter alguma coisa específica. E eu até atendi uma paciente essa semana com esse caso, e aí ela foi, primeira consulta, aí eu ainda falei assim, olha, ela tem uma formatura para ir. Eu falei, olha, vou fazer uma medida drástica esse mês, mas entenda que depois o processo não vai ser assim, vai ser um pouquinho diferente. Tudo bem? Ela, tudo bem. Então, assim, eu tento ser bem franca com os pacientes mesmo, sabe? Mas existe. A gente, vamos falar sobre a gente estava falando sobre gravidez e o tanto de coisa que a gente fica com medo de comer, de passar, né? E também, além disso, a gente fica também com medo de ter estria, de ter... A ditadura da beleza na gestação. Exatamente. E a gente vê aí as influenciadoras voltando com o corpo tão rápido, e a gente fica, meu Deus. Eu, como mãe agora de 4 meses, minha neném tem 4 meses, eu olho assim... E eu vejo, às vezes a pessoa olha para mim e fala assim, nossa, mas você está muito magra. Mas eu vejo assim, nossa, eu tenho que voltar antes, tem que voltar rápido. Mas por que eu tenho que voltar rápido? Porque a Virgínia voltou, Isso é uma ditadura também, né, pra gente que... Com certeza, porque a gente acaba se comparando, né, a essas atrizes, né, essas celebridades que voltam... Questão da pele na gravidez também, né? Também. Eu acho que o mais chocante para mim, quando eu recebi a notícia da gravidez, foi isso. Porque eu sempre fui essa pessoa de ir na academia pensando em melhorar a aparência. E ainda brinquei com a Márcia. Falar, eu tô morrendo de saudade de fazer um procedimentozinho, porque agora não pode fazer nada. E espinha aparecendo o tempo inteiro, e celulite onde eu não tinha. O cabelo muito diferente. Então, eu acho que, assim, a mulher, ela leva um susto nessa fase, né? E, assim, eu tô até com medo do que eu vou encarar depois, mas estou trabalhando muito isso em terapia, porque, né, eu sei que é a fase, mas eu acho que a gente sofre muito nesse processo de ditadura da beleza na gestação. Eu acho que, assim, a pessoa não tem que desesperar, né? Assim, ela tem que pensar que aquilo vai ser um período, né? Temporário. E, assim, tem os cuidados que dá para ter durante a gestação, né? A gente sabe que não pode usar muita coisa, né? São pouquíssimas coisas que uma grávida pode usar, pode fazer, né? De procedimento. Exatamente. Mas, assim, não é por isso também que ela não vai poder fazer nada, né? E tem a questão do melasma, que geralmente tem mulheres que adquirem, né? Durante a gestação ou depois. Dizem que não tem cura o melasma. Melasma não, ele não tem cura, ele tem um controle, né? Então, tem mulheres que adquirem durante a gestação por causa da questão hormonal, né? Melasma é o quê? É hormônio e radiação, né? É a relação das duas coisas. Então, durante a gestação, ocorre aquela alteração hormonal muito grande. Então, a pessoa que já tem uma predisposição, ela pode adquirir o melasma, né, durante a gestação. Então, por isso que a gente fala que o principal é usar o filtro solar, né? Então, não adianta. Se você não usar o filtro solar, né, isso é o principal. Não adianta você fazer nenhuma outra coisa, né? Então, é criar aquele hábito mesmo de usar, aplicar durante o dia, reaplicar, né? E tem algumas coisas que dá para usar também, né? Não é assim, não pode usar nada. Tem algumas coisinhas que dá para usar, pelo menos para tentar não deixar aquilo progredir, né? Mesmo que se a pessoa já tiver um melasma, né? Pra tentar fazer com que ele não evolua, ou então, se ela não tiver, tentar prevenir, né? De adquirir um melasma durante a gestação. Eu achei muito interessante você falar, você ser muito sincera e como nutricionista falar que você se preocupa sim, né, com a parte estética do seu corpo e que você agora é gestante, porque parece assim, gestante só tem que pensar no bebê, a mulher que vinha antes da mãe acabou, né? Nossa, isso é muito real. A gente às vezes fala com alguém assim, fala, mas eu tô preocupada porque não, mas agora você tem que pensar na sua filha. Tem que pensar nisso. É a sua filha, não importa mais nada. Da mulher já começa a ela já começa a se anular no momento que você vira uma gestante, né? Você já não é mais você. Você me fez... Vou até admitir uma coisa aqui também que eu tenho um pouco de vergonha de admitir, que depois do câncer eu engordei 6 quilos.
E eu sempre fui muito magrinha, então às vezes as pessoas olham pra mim, nem parece. Mas quando eu me olho no espelho, eu vejo. Quando eu visto as minhas roupas, eu sinto. E uma das coisas, assim, que eu mais queria, assim que passasse a pior fase do tratamento, era poder conseguir voltar a me exercitar e voltar a me alimentar direito para voltar para o meu corpo. Sim. E eu tenho muito medo de falar isso e de ser julgada. A pessoa fala, nossa, mas você teve câncer, né? Que futilidade o seu corpo. E eu realmente não sei dizer se isso é uma futilidade ou se isso é uma coisa minha, eu tentando me reencontrar com aquela Bárbara que eu era antes do câncer, sabe? Que era uma Bárbara que se exercitava muito, 3 esportes diferentes, que comia bem e tal. Enfim, é muito difícil. Essa questão aí... Eu tenho 2 filhos também, né? E eu confesso que no início também, porque aquele iniciozinho a gente não consegue fazer nada, né? Assim, cuidar da gente é difícil. Mas depois ali que eles, né, completaram alguns meses, aí que eu voltei a fazer atividade física, comecei a cuidar de mim. Eu confesso assim também que eu fiquei, gente, será que eu estou fazendo certo, né? Será que eu vou deixar eles aqui, às vezes, sentiu culpada de cuidar de você com a minha mãe, para poder ir fazer um exercício? Mas, assim, é o que eu falo, se a gente não fizer, a gente surta, né? Você precisa de um tempo para você, até para cuidar bem dos seus filhos. Com certeza. Porque senão a gente se sente mal, a gente fica, né? Ainda mais a pessoa quando já tem aquele costume, já tinha antes, né? De fazer atividade física, de ser uma pessoa mais ativa. Então, quando você para e fica só ali por conta, né, de filho, eu sei que, claro, que é o mais importante, né, é a gente cuidar do filho, mas se você não fizer nada, você acaba surtando, né, a saúde mental. Eu tive essa conversa com uma amiga hoje, que eu comentei com ela, nossa, depois que você tem o câncer, você meio que fica num limbo, porque você era uma pessoa antes, você é outra pessoa agora, e aí você fica ali no meio tentando se encontrar. E ela é mãe, e ela falou pra mim assim, a maternidade é isso. Sim. Você era uma pessoa, uma mulher antes, você virou mãe agora, e aí no meio do caminho, quem é você? Você é um pouco dos dois, você não é ninguém mais. E outra coisa que eu acho, assim, que vamos falar da ditadura da beleza e da culpa, eu acho que isso atinge muito mais as mulheres do que os homens, né? Porque você se sente culpada, você tá grávida, aí você quer ter o seu corpo o mais saudável possível, mas ao mesmo tempo, mas você não está pensando no seu bebê. Você está pensando em ficar bonita. Mas qual o problema? Né? Isso afeta a autoestima. A saúde mental também faz parte da nossa saúde. E como você falou, a gente tem que estar bem para cuidar do filho. Não adianta eu estar lá dando 100% de mim para o meu filho e eu estou completamente... E assim, você não vai dar 100%. Porque eu não estou 100%. Você vai estar triste com você mesma. A relação com o marido, com o parceiro, vai estar estremecida. E a criança vai ver isso acontecendo, sabe? Em tudo, né? E aí eu tenho muita paciente que eu atendo bastante, puerpério, né? Tá naquela fase de agora eu vou tentar voltar ao que era antes. Mas sempre vem associado a esse sentimento de culpa. É o que a Márcia falou. Nossa, mas eu não posso ir na academia tantas vezes... Mas o marido tá indo, sabe? Sim. Eu fico pensando se os homens sentem tanta culpa quanto as mulheres. Não, nem a metade. Cadê seu filho? Nem a metade. Mas é muito trabalho de terapia mesmo, isso. E assim, tem isso que você falou, a gente tem medo de ser julgada como fútil, mas a gente foi... criada na ditadura da beleza. A gente criança, não contou aqui, né? Com 10 anos, a gente já está começando a mudar o que a gente por causa disso. Já está na gente. E no meu caso, especificamente, foi assim, o câncer já muda tanto o nosso corpo, a mente nem se fala, né? Mas muda muito o nosso corpo, né? Tipo, eu engordava, emagrecia, emagrecia. No final, eu engordei 6 quilos. Você perde o cabelo, né? Quando você faz químio. Você quer buscar alguma coisa depois que passa esse pior que te faça sentir bem com você. Né? Sim, e para mim foi voltar a ter o meu corpo. Para outra pessoa pode ser outra coisa. Voltar a viajar, voltar a se exercitar. Para mim é tudo isso. Mas outra pessoa pode ser conseguir correr com um filho na rua, sabe? Porque quando você está fazendo química, você não aguenta fazer nada. Então, assim, não acho que deva julgar, né? Às vezes eu mesma me julgo, mas parando para pensar...
não deve julgar, porque é uma das coisas que vai me fazer me reconectar comigo mesma, né? E aí tem a linha tênue, né? De você querer ser uma versão melhor sua, sem comparar com a versão melhor da outra pessoa. E aí eu acho que é uma ditadura, não é, a gente desarmando a ditadura, né? Desse jeito. É você buscar a sua melhor aparência. E é porque eu tive câncer ou porque você teve um filho que você não pode mais também se cuidar, querer ser bonita, querer... agora você emagrecer. Você é mãe, não precisa... Você morreu, acabou. Não, isso é muito ambíguo, porque a pessoa vai te julgar porque você está indo na academia, você está fazendo um procedimento, mas ela também vai te julgar se você estiver desleixada. Se você tiver com o cabelo com a raiz grande, a pessoa vai te julgar. É então, o que eu assim, vejo com vários pacientes. Quando eles emagrecem muito, a Marina mesmo que eu citei foi uma que ela falou, nossa, estou sendo muito julgada, porque eu tô, as pessoas estão falando que eu estou obcecada com a saúde. E olha só, a vida inteira ela foi julgada por ser obesa. Agora e eu depois agora ela está sendo julgada porque E é sempre a mulher, né? As pessoas julgam de qualquer não jeito, importa o que né? você faça. Não importa. Então, realmente, tem que fazer o que te faz bem, te faz feliz. E faz toda a diferença no puerpério. Eu estava falando sobre isso, assim. Quando eu estava nas primeiras semanas, a gente não pensa em mais nada, a gente só quer sobreviver, né? Aquilo ali. Mas quando você passa um primeiro batom, assim, primeiro corretivo no rosto, e olha pro espelho e fala, tá, tô aqui ainda, tá aqui, sabe? Exatamente. E isso faz muita diferença para quem tá no puerpério. Muita, muita diferença. Às vezes sair de casa, ir na padaria, voltar. Sim. Você fala, nossa, tem vida fora do meu quarto, sabe? Mas é muito difícil mesmo a gente sair desse momento ali e procurar a gente mesmo depois. Né? A gente falou muito de redes sociais, né? Do lado ruim das redes sociais, mas a gente que acompanha vocês sabe que vocês buscam mostrar, trazer informações verdadeiras e concretas, né? Para os seguidores de vocês. Vocês querem falar mais um pouco disso? É muito importante para vocês que ali seja a vitrine do que vocês passam para os pacientes? Eu acho que, assim, é um desafio, porque muitas das vezes eu fico na rede social tentando defender minha bandeira, mas tentando desmistificar coisas, sabe? Então, eu defendo muito a minha bandeira na minha rede social, sou bem clara. Eu sou eu mesma o tempo inteiro, nos vídeos que eu gravo, quando eu estou ali no story mostrando minha rotina também, porque eu quero já até filtrar o público que eu vou atrair, sabe? Eu quero atrair pessoas que se identifiquem com o que eu estou falando também. Então, eu mostro bem a bandeira que eu defendo, de uma nutrição possível, real, de mulheres reais que estão num puerpério, que trabalham fora, ou das que não também. E, assim, tenho bastante paciente homem também, porque minha primeira especialização foi esportiva, mas agora, como gestante, eu estou atraindo muito público feminino e estou gostando cada vez mais. Então, eu sou 100% eu mesma ali. Então, assim, um pouquinho mais arrumada, mas sou eu. Então, eu nas minhas redes sociais também, eu tento mostrar aquilo que eu sou também, né? Não gosto de mostrar nada, né, dessa coisa irreal. Então, assim, sou eu. E o que eu tento mostrar, assim, que o que a gente falou muito aqui, né, uma estética com muita naturalidade, né, respeitando a individualidade de cada um. Então, todos os resultados que eu coloco de antes e depois, na verdade, eu não sou muito de expor meus pacientes, né, de colocar, assim, o rosto da pessoa, assim, raramente eu coloco, né, mas eu sempre mostro ali uma boca, um nariz, algum pedacinho. Mas, assim, tudo feito com muita naturalidade e prezando pela individualidade de cada um mesmo, né? E sem contar que eu não mexo só com estética, eu sou dermatologista, né, clínica também. Então, eu atendo doenças, né, de pele, de cabelo, de unha, né? Então, assim, o meu foco hoje em dia é muito esse lado da estética e, às vezes, as pessoas até... muita gente, né, às vezes acha que eu não mexo com essa parte de doença, mas, assim, eu sou, né, minha formação foi essa. Eu fiz medicina, fiz dermatologia depois e trabalho, né, trabalhei muito, assim, trabalhei fora de Leopoldina, né, no Rio, Macaé, vários lugares, atendi em clínica popular, várias clínicas, né, e sempre atendi, né, essa parte de doenças mesmo.
Então, para quem não sabe, Não, e você falou essa coisa de não postar muito, não expor muito o paciente. Eu também tenho muito isso, até porque o conselho proíbe de nutrição, mas tem gente que não liga muito pro conselho, mas de não colocar comparativo de antes e depois, porque é muito individual, entende? E aí eu vou colocar um antes e depois apenas de foto, e eu acho que é irreal, No sabe? final das contas, é o que a gente está vendo aí nas redes sociais. Uma imagem. Exatamente. Você não sabe o que teve por Você não trás sabe daquela nada imagem. do Exatamente. fundo. Reduziu aquele tratamento inteiro em duas fotinhas. Duas fotos, Então, eu tenho muito essa preocupação também. e sabe? essa coisa da imagem também, né? A gente vê que às vezes coloca um antes e depois mexida ali, a tá imagem, mexida, a luz completamente diferente, o ângulo, a cor. Eu até postei tudo. isso no meu story agora, porque eu de frente no consultório, eu tava bem magrinha. A questão de ângulo e a barriga assim. Então é tudo ângulo, gente. Você pode ser o que você quiser, né, na rede social. E as pessoas acreditam, né, praticamente em tudo que vê ali, né? Você falou sobre a sua especialização em dermato. Lá na Clinique também, além de você, tem outros profissionais também, inclusive Maitê trabalha lá, né? Conta um pouquinho como é que é a Clinique. Então, lá na Clinique, a maioria, né, das profissionais... A maioria não, né? Todas. São mulheres, né? E a gente tem a Maitê, que é nutricionista, eu, dermato, né? Tem a Laura, fisioterapeuta, tem a Thaís Mendes, que é maquiadora, tem a Denise, esteticista. E a Karen Karen agora, né, que é ginecologista. Então, assim, é um time formado de mulheres, né? É muito então, legal. é bem legal, porque uma coisa está interligada à outra, né? Então, eu acho que agrega... Né? Fica em Leopoldina. Isso, fica em Leopoldina, ali na subida da Praça da Bandeira. Meia Laranja. Na subida da Praça da Meia Laranja. Chama o nome da rua, né? Rua Mário Barbosa de Castro, número 15. É perto da exposição. E é um espaço muito gostoso. Gostaram delas. Vão lá. E querem, né, se consultar, sigam nas redes sociais e vão lá na clínica. E assim, a clínica é muito gostosa, né? Eu lembro quando você inaugurou a clínica que eu falei, gente, que coisa mais linda. Eu me identifiquei muito com... Porque, assim, é aconchegante, sabe? Você chega lá, aí as meninas chegam, oferecem um cafezinho, tem um cardápio. É tudo muito pensado, com carinho, né? Verdade. Porque é isso, é um atendimento humanizado que a gente prega. Não é aquela coisa... O paciente não é só mais um número para a gente. O paciente é o que faz a gente mesmo, né? Querer melhorar. Então, tem todo esse cuidado do antes, durante, depois. E a gente fez até um evento muito legal, né? Agora... no Dia da Mulher, que foi uma manhã, onde a gente teve café da manhã, teve exercício físico, uma roda de conversa, abordamos todos os assuntos que envolvem a clínica. Foi um sucesso, foi muito legal, né? Foi bem legal, o pessoal gostou bastante. Vai ter mais. Vai ser melhor ainda. Já tivemos spoiler aqui, ó. Já ouvimos uns spoilers aqui, não vou contar não. Mas eu já quero ir ano que vem. Não, mas o evento foi bem bacana mesmo, né? A gente pretende fazer um melhor ainda. Obrigada. Vocês querem deixar uma mensagem final, gente, resumindo o que a gente falou, alguma coisa que vocês queiram falar para as mulheres, para as suas pacientes ou futuras pacientes? Eu acho que tudo que a gente falou que se resume a não está errado você querer ser melhor, mais bonita, se sentir melhor, mas tem que ter o pé no chão, né? Não se comparar com ninguém, porque, igual eu já falei, a comparação rouba a felicidade. Então, se compare só com você mesmo. Às vezes, você está melhorando e você está tirando seu mérito, porque você está melhor, mas ainda não está igual àquela pessoa que você queria estar. Então, assim, busca a sua melhor versão, a sua própria beleza. E interna também, né? Vale a pena. Muito legal. Eu acho que a Maitê resumiu tudo, né? Assim, para mim, cada beleza é única, né, também. Então, eu acho que a gente deve buscar sempre a nossa melhor versão mesmo, né? Sem se espelhar... Espelhar não, a gente pode se espelhar, né, nas redes sociais, mas não levar aquilo como uma... né? Tipo, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser daquele jeito, eu tenho que ser igual a fulana. Então, eu acho que a gente tem que se olhar com mais carinho, com mais gentileza, né? E tentar achar, porque todo mundo tem uma beleza, né?
são belezas diferentes, cada um tem suas características, mas a gente pode melhorar, né? Embelezar, né? Realçar a beleza, mas sem te transformar em outra pessoa, sem te colocar igual a outra pessoa, né? Porque cada um tem sua beleza mesmo, né? Seu modo de ser. E adorei. Isso. Eu acho que era isso que a gente queria. Sim, que a gente falar queria aqui aqui hoje hoje. Foi muito bom o episódio hoje. Adorei conversar com vocês. Obrigada, gente. Obrigada. Ah, sim, claro. Se vocês quiserem seguir as meninas, a gente vai colocar aí as redes sociais delas, arrobas. Da Clinic e também, Também da Maite e da Isso. Isso, Quer segue que eu elas falo? lá. Claro, pode falar. @maitechagas_nutri. Isso. E o meu é @doutora Márcia Guedes. E o da Clinic é @clinic.leopoldina, né? Então, Mas a gente vai colocar aqui embaixo. Sigam o Fala Amiga no Instagram. Se inscrevam no nosso canal no YouTube. O que mais? E não perca os próximos episódios também. Compartilha com quem você acha que vai gostar desse papo. E é isso, a gente se vê no próximo Fala Amiga. Tchau, meninas. Tchau. Tchau, obrigada. Obrigada.